Seja muito bem-vindo à programação da TV Canção Nova. É o programa Gente de Fé chegando até você. Muito obrigada por nos receber na tua casa nesta nova temporada. Obrigada por estar conosco nesta nova temporada Profissionais de Saúde. Um programa que fala de fé e que muitas vezes nos ensina, a partir das experiências aqui testemunhadas, a vivermos uma experiência com Cristo e continuarmos a nossa caminhada, mesmo quando o mar está revolto. Muitas vezes, a nossa fé é provada e é firmada nas experiências de dor, de sofrimento e também na doença. E no caso da doença, os profissionais de saúde que vivem primeiro a sua experiência com Deus são de grande importância nestes momentos de dor e de sofrimento que nós vivemos. Hoje eu estou aqui com o Dr. Marcelo Mostardeiro, que é infectologista. Muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado. É uma alegria receber o senhor aqui, né, nesta temporada Profissionais de Saúde, para contar um pouco mais dessa trajetória que você foi trilhando, né, com Deus. Mas eu queria que você começasse se apresentando, dizendo quem é o Marcelo. Bom, eu sou de origem carioca, mas já andei aí por vários estados do Brasil. Casado, temos 2 filhos e atualmente moro aqui em São Paulo, já tenho uns quase 30 anos e Deus me deu essa graça, né, de poder exercer essa atividade profissional que eu costumo dizer que você pode ter o seu desempenho profissional no seu dia a dia e concomitantemente ajudar muitas pessoas, né? Porque é diferente, né, Marcela, quando a gente trabalha pensando só na remuneração e quando você trabalha pensando no, digamos assim, destino final da sua, Sim, com certeza. Da sua atividade profissional. E é interessante que a gente, quando sai da faculdade, quando a gente entra na vida profissional, a gente entra, quando não somos pessoas convertidas, né, a gente pensa muito na remuneração, né, de maneira geral, né, não é uma crítica, mas é algo que a gente percebe. E conforme a gente vai se convertendo, né, vai se voltando para Deus, você vai vendo que não deve ser assim. Isso mesmo. O senhor disse que é casado. Quando a gente fala da experiência de fé, muitas vezes a fé ela vem do berço, né? Ali ninguém nasce tendo fé, mas nós somos educados para a fé, né? Em Cristo, na igreja, nos valores. Como é que foi esse processo do Dr. Marcelo na experiência com Cristo ali no caminho de fé? Sim, eu até os 18 anos, eu não era uma pessoa religiosa, a minha família também não era católica, meus pais eram esotéricos e meu pai inclusive era sacerdote esotérico, ele exercia uma atividade importante dentro dessa área espiritualista, digamos assim. E em um determinado momento da vida, que foi mais ou menos aos 18 anos de idade, a minha família começou a se voltar para a Igreja Católica através da renovação carismática e esse foi o começo, digamos assim, da conversão. E a sua família foi primeiro? Foi o senhor que foi? Primeiro eu acho que eu sou das poucas pessoas que pode-se dizer que se converteu na faculdade. Olha, gente! Bem ao contrário do que a gente vê hoje em dia. Por quê? Porque na minha faculdade tinha um grupo de oração e a gente se reunia, acho que era segunda-feira, ao meio-dia. E quando eu entrei na faculdade, estava muito feliz, né, de conseguir ter entrado para a faculdade. E aí o pessoal da área de saúde, que a gente tinha amizade, convidou, vamos lá no grupo de oração, Aí eu acabei indo e de lá nunca mais saí. Até hoje, graças a Deus, não frequento mais
os grupos de oração, né, como era na década de 80, Sim. 90, né? Mas estou dentro da igreja, estamos, né, eu e minha família, até hoje. Então, começou por esse grupo de oração na faculdade, depois eu comecei a frequentar a paróquia, que aquelas pessoas iam, né, daquele grupo de oração. De lá, as pessoas quiseram me conhecer. Mas e seu pai, e a sua mãe? Eu falei, tá bom, vamos lá em casa. E aí, eu avisei minha mãe assim, mãe, olha, eu vou trazer uma meia dúzia de amigos aí, lá da igreja, aqui, depois da missa de domingo. E aí apareceu a igreja inteira na minha casa. O pessoal gosta. E aí foi que meus pais também se converteram, começaram a frequentar mesmo a paróquia e começaram a servir mesmo, a trabalhar dentro do movimento da renovação, nos retiros, na organização, nas pregações. E de lá estamos até hoje, graças a Deus. Interessante porque muitas vezes a nossa experiência de fé passa por uma ida à igreja, né? No caso dos seus pais, a igreja foi até eles, né? Sim, nesse verdade. evangelho que foi contagiando ali na experiência vivida, né? Foi vendo o processo da vida na igreja e isso foi chamando a atenção deles, mas também como foi esse processo da sua mudança? O que mudou no Marcelo que também levou os pais dele a quererem buscar esse caminho? Então, eu acho que foram várias coisas, né, Marcela? Eu acho que a empatia, quando você é bem recebido num lugar, de maneira geral, né? Não só na igreja, aquilo ali já conta bastante. Mas, além disso, nós participamos de vários retiros da renovação naquela época, fomos batizados no Espírito, várias pregações, vários retiros de cura, enfim, aquilo ali vai mudando você por dentro de uma maneira que as pessoas, quando costumam dar uma definição para conversão, né? O que é conversão? Conversão é quando você estava numa determinada direção e você muda para outra exatamente ao contrário. É o que aconteceu comigo, assim. Eu que tinha na época 18 anos, mas assim, não ia na igreja, não ia na missa, não tinha formação. Apesar de ter estudado em colégio de padre, não me chamava atenção, né, a doutrina, né? Digamos assim, a forma como é ministrada a fé através desse movimento da igreja, me atraiu de uma tal maneira que você passa a ter fome e passa a ter sede daquele Deus vivo e verdadeiro que antes para mim não existia. E é algo assim, a gente pode até, né, Marcela, tentar descrever o processo o máximo que a gente pode, mas só quem passa realmente é a mesma coisa. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que você dizer para uma pessoa, como é chupar uma laranja? Bom, chupar a laranja é assim, ela é docinha, você morde, sai o suco, ela por fora é mais durinha, por dentro, né? Você vai explicando. Mas assim, só quem chupa a laranja, quem experimenta do movimento, sabe realmente o que é. De fato, a experiência de fé, ela é muito pessoal, né? Jesus, quando a gente vê ele na palavra, ele sempre chamava a pessoa, olhava para a pessoa, né? Você que nos assiste também é convidado a fazer hoje esta experiência de fé, a se deixar ser olhado por Cristo, naquilo que é o que você vivencia, a fazer essa experiência de buscar o Espírito Santo e ter uma vida transformada por Ele. Lendo a sua história, doutor, eu vi que o senhor foi crismado aos 20 anos. É, né? verdade. O que mudou na sua vida após esse processo? Olha, quer dizer, a coisa já começou a mudar, sendo bem sincero, depois do batismo no Espírito Santo, a coisa muda. Não dá para explicar, assim, alguma coisa acontece, Deus faz alguma coisa ali dentro da gente que você muda. Não sei te explicar, mas acontece. E, na verdade, eu acho que
E também, por causa do batismo, nasceu o desejo do único sacramento que eu ainda não tinha, sendo um leigo, né? Uhum. E era ainda muito jovem, não ia casar naquele momento, mas eu falei, não, é importante eu né, ser crismado. E me crismei aos 20 anos. Olha, é um selo, né? É como se Deus te selasse e te separasse, sabe? Então, como eu me sinto, assim, apesar da gente viver numa cidade como São Paulo, hoje, por exemplo, né? Que você tem influências multiculturais, aquela minha experiência lá atrás me selou para Deus, sabe? Assim que eu me sinto. É um mistério. É um mistério. E apesar da gente ver tantas coisas que não agradam a Deus no mundo de hoje, a gente fica triste pelas pessoas, né, que poderiam estar aproveitando algo que elas nem conhecem, né? Mas, por outro lado, dá para a pessoa que foi convertida uma fortaleza interior de saber em quem ela depositou a esperança dela. É isso aí. E o senhor foi me trazendo, né, que a medicina foi ali um lugar providente para que você encontrasse com Cristo e encontrasse com a sua fé. Mas como começou a sua história com a medicina? Bom, eu sempre tive o sonho, assim, de ser médico, né? Desde criança, a gente percebia, assim, que eu tinha uma certa habilidade, gostava de temas relacionados à área de saúde, sempre gostei. E, na verdade, foi a realização de um sonho, né? De uma coisa que já vinha desde criança e que se concretizou, né? Depois. E, graças a Deus, deu certo. Que bom. Conta um pouquinho dessa trajetória do senhor na medicina. Formou com quantos anos? Depois se especializou? Sim, eu me formei com 23 anos. Eu não morava em São Paulo, eu morava em Cuiabá. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso. Foi lá que eu conheci a Canção Nova, inclusive. Conheci pessoalmente o Padre Jonas lá nas idas, que ele ia lá. Tive essa graça de conhecê-lo pessoalmente, isso na década de 90. Conheci a casa de missão, conheci as meninas e os rapazes que foram lá trabalhar, os primeiros que foram lá. E morava lá, vim para São Paulo para fazer a especialização, fiz a minha residência médica aqui e fiquei aqui. Desde então trabalho aqui, né? Enfim, depois fiz pós-graduação, a especialização que a gente chama é a residência, né? Depois fiz o mestrado e continuei trabalhando até hoje, estamos aí. E como é essa atuação dentro da infectologia? Na apresentação, eu disse que o Dr. Marcelo ele é infectologista, mas talvez aqueles que estão nos acompanhando não entendam um pouco dessa especialidade, né? O senhor podia dizer um pouco para nós? Sim, a infectologia é uma especialidade que cuida basicamente de todas as doenças infecciosas, é bem amplo. Mas assim, se a gente pudesse resumir assim, o que é mais comum, a gente cuida mais comumente de pessoas que convivem com HIV. Digamos assim, 80% das pessoas que a gente atende são essas pessoas, mas também pessoas que convivem com hepatites virais, hepatite C, hepatite B, pessoas que, enfim, gripes, né? Por exemplo, agora no Covid a gente trabalhou bastante mesmo. Sim, eu ia perguntar isso para o senhor agora, né? Sim. A infectologia foi uma das grandes especialidades requisitadas no tempo da pandemia, né? Sim. De uma infecção nova que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos lidar, que inicialmente levava uma grande porcentagem dos pacientes acometidos a óbito. Uhum. Como foi para você
este tempo de pandemia? Olha, Marcela, foi muito difícil, como para todo mundo. No sentido, todo mundo reclama que ficou em casa, né? A gente reclama porque não ficou em casa. Não foi para casa. Assim, todos os dias da pandemia a gente trabalhou normalmente e muito, 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 porque como é uma especialidade que, digamos assim, a doença, a principal especialidade que cuida é a infectologia, a gente era muito requisitado para orientar outros profissionais, né, nos hospitais. Sim. Principalmente, né, porque os infectologistas não iam ter, digamos assim, perna para cuidar de todo mundo, né? A gente tinha que delegar essa função a outros colegas. E para isso a gente precisava treiná-los, capacitá-los, né, para saber atuar. E foi o que aconteceu. A gente cuidava também dessas pessoas, mas boa parte do nosso tempo era dedicado a treinar outros colegas que também estavam nos ajudando. Desses colegas treinados, o senhor perdeu algum conhecido, profissional? Conhecido, não. Mas, assim, colegas que adoeceram e tiveram problemas importantes, assim, de saúde, sim, que precisaram ficar afastados, né? Sim, mas médico, não, assim, conhecido meu, não perdi ninguém. Agora, amigos, sim, né? E como foi lidar com isso, né? O senhor, um profissional médico, infectologista, que aparentemente ali era o profissional mais capacitado para lidar com esse processo pandêmico, apesar de que estávamos todos nós num ambiente muito novo, né? Mas sim, era o mais solicitado. Sim. E de repente, com todos esses requisitos que já tinha, lidar com a perda de pessoas queridas, né? Olha, eu não tive, graças a Deus, diferente de muitas pessoas que a gente conhece, eu não tive nenhuma pessoa próxima a mim, assim, muito próxima, que morreu. Eu tive amigos que não eram tão próximos, mas, enfim, amigos que faleceram, pessoas que a gente tinha um contato razoável. Mas o que de pior eu acho, eu avalio hoje, as mortes que aconteceram dentro dos hospitais. Porque é muito triste. A gente não gosta de falar muito de tristeza, né? Mas como você me perguntou, eu vou falar. Sim, claro. A gente, às vezes, via famílias inteiras morrerem. Isso é muito tocante. É tocante, assim, sabe? Tipo, sei lá, uma família de 5 pessoas, o pai, mãe e 2 ou 3 filhos, às vezes ficou um filho. Então é algo assim tocante. E pessoas, e por outro lado, comovente no sentido assim, às vezes o casal entrava, os 2 estavam doentes, um de mão dada com o outro, nas camas, sabe? Eu fico até arrepiado só de lembrar. E um ambiente muito pesado, no sentido de que todo mundo estava trabalhando muito. Muito medo, né? A gente não sabia ainda com quem estava lidando, né? Então, aí é que eu ia chegar nesse ponto. Assim, dizer para você que eu não tinha medo é mentira. Mas, assim, se a gente for comparar com o medo em volta, eu posso dizer até que eu não tinha medo, porque eu sabia que eu tinha que ir para o hospital, eu sabia que aquilo era a minha função, né? E eu não ia me negar a exercê-la, principalmente naquele momento. Então, não tive nenhum dia de toda a pandemia que eu dissesse assim, puxa, hoje eu não vou para o hospital porque eu estou com medo, sabe? Ter um medo a ponto de, não vou trabalhar. Muitas pessoas, né, você deve ter acompanhado, desenvolveram, né, síndrome do pânico, depressão, por causa disso, Sim. Medo da morte, né? Mas não tive falando bem sinceramente, não tive essa, não, será que eu vou voltar para casa hoje? Não tive isso. O senhor acredita que a sua fé foi fundamental e determinante nesse processo? Foi sim. Eu acho que foi fundamental.
Porque se a gente acredita só nesse mundo que a gente vive, você não tem esperança, né? Agora, se a sua esperança não está aqui, está na vida que há de vir, aí fica tudo muito mais leve, né? Então, eu acho que isso ajudou muito, muito. Para mim, ajudou muito. O que assim, atrapalhou, no sentido assim, foi a estafa, a fadiga, o cansaço. Isso sim, isso foi um processo de estresse psicológico, no sentido assim, eu não sei quando isso vai acabar, eu não sei se eu vou aguentar. Aguentar até o final, né? Nesse sentido, sim. Sim. Mas não medo de morrer. Quando nós olhamos para esse período pandêmico, né? Acho que nenhum de nós saiu dele. Se você se deixou experimentar ali e vivenciar bem, nenhum de nós saiu dele igual. Diante de tudo que o senhor enfrentou, o que mudou no Dr. Marcelo? Quem era o Dr. Marcelo antes da pandemia? Quem é o Dr. Marcelo pós-pandemia? Eu aprendi uma coisa, que foi uma lição de vida para mim. Nós dependemos uns dos outros. Porque a gente acha, né, quando não acontece uma situação como essa, a gente acha que você se basta, né? Não, eu tenho minha profissão, eu vou lá, trabalho, ganho meu dinheiro, volto para casa e está tudo certo. Mas não é assim que as coisas funcionam. A pandemia nos mostrou que nós, embora a gente não veja, não perceba, mas os seres humanos estão intrinsecamente relacionados. Uma coisa que eu faço aqui repercute em você, em você, em você, em você, em você. Foi isso. Na vivência cristã, o processo com a morte ali, né? Todos os dias. Mudou também alguma coisa na sua vivência? O senhor já disse, né? A minha esperança não está neste mundo. Sim. Mas todos os dias de lidar com esta realidade, né? De ver pessoas vivendo o seu encontro definitivo com Cristo, também trouxe alguma mudança para o Dr. Marcelo ou não? Eu diria, Marcela, que trouxe uma fortaleza que talvez não existisse antes, não sei, né? Mas assim, a pegada de todo dia, sem um horizonte, me fortaleceu internamente, espiritualmente, faz com que você crie mecanismos de defesa para poder ajudar as pessoas. Porque senão você não ajuda ninguém, né? Se você começar a ficar muito, digamos assim... Sensível àquelas situações, você tem que ter uma fortaleza interior para poder ajudar as pessoas, né? E assim, rezava pelas pessoas, era o que eu podia fazer. Quer dizer, eu fazia a minha parte, né? Mas rezava. E como é que era esse processo de voltar para casa? Lá em Cachoeira Paulista, né? Cidade onde eu moro, a gente trabalha ali também no serviço de saúde. E o grande medo era voltarmos para casa e contaminarmos alguém, né? O senhor ficou separado? O senhor voltava para casa da tua família? Então, eu sou o especialista, né? Então eu não tinha esse medo, porque eu sabia que o Tudo problema... que precisava fazer, né? O problema estava basicamente na lavagem das mãos. Era isso. A questão da roupa, isso não era importante, né? Claro, eu separava tal, mas assim, não que eu tinha medo que fosse contaminar alguém. Eu tinha medo, eu adoeci, né, pela Covid, mais leve. E eu fiquei em casa 14 dias, bem no iniciozinho da pandemia, fiquei em casa 14 dias, fiquei no meu quarto lá, né? Mas não tive medo, assim, de contaminar alguém, de que alguém da minha casa... Não sei te explicar, não tive esse medo, não tive. Com certeza, essa fé em Deus, ela também foi ajudando o senhor nessa certeza, né? Eu acho que sim. De que estamos nas mãos de Deus, que Ele cuida de nós, né? É isso aí.
A gente costuma dizer isso, ouvir muito isso às vezes em pregação, né? Em livros que a gente lê, em letras de música, né? Mas na hora que a coisa acontece é que você vê a graça agir, sabe? Ali, na hora, sabe? E é meio imprevisível, né? Como você vai lidar com aquilo, assim, antes da situação acontecer, né? Mas, puxa, graças a Deus comigo foi assim, foi dessa forma que eu te falei. Que riqueza. Obrigada por essa partilha, Dr. Marcelo. De fato, eu tenho entendido que é isso. Existe uma graça para cada tempo da nossa vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco com muito mais sobre este profissional de saúde que está aqui conosco hoje, Dr. Marcelo. Fique ligado conosco. Voltamos para o segundo bloco do programa Gente de Fé, uma temporada especial com profissionais de saúde. Contando aqui um pouco da sua história, hoje nós temos a presença do Dr. Marcelo, que já foi trazendo aí detalhes da sua história, mas aqui no intervalo nós fomos conversando um pouquinho mais e vi que ainda tem muito mais para ser contado e explorado, que pode nos ajudar também na nossa vivência de fé. Eu queria que você contasse, doutor. O senhor falou que viveu esse processo de entrada na igreja, o senhor foi, depois foram os pais, mas eu fiquei sabendo que tem aí uma pessoa que foi muito importante nesse processo de conversão, podemos dizer, né? Da família. Sim. Pode contar um pouquinho mais? Claro, claro. Então, nesse momento em que nós morávamos no Rio de Janeiro, que a gente começou a conhecer a renovação carismática, o meu pai ficou sabendo que tinha um monge beneditino que rezava pelas pessoas e que as pessoas eram curadas de muitas coisas. Então ele foi lá até Dom Cipriano, ali no mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e marcou um horário, e no momento em que meu pai estava se dirigindo ao mosteiro, ele pisou num prego, o prego furou o sapato dele, sapato de trabalho igual que eu estou usando, machucou o pé, ele chegou mancando, mas foi. E lá Dom Cipriano rezou por ele, né? Depois rezou também pela minha mãe, né? E a gente percebeu que esse momento, essa oração, fez parte do processo, parte importante do processo de conversão da família inteira, né? Foi algo que é difícil explicar, assim, no sentido que parece que tira um peso de cima de você, sabe? Sim. Parece que você está carregando uns quilos a mais. Aquela oração tirou de cima da família alguns quilos e as coisas, a partir daquele momento, foram se encaminhando mais, nos encaminhando, né? Agora a gente sabe que foi o próprio Senhor que nos encaminhou para a igreja. E quando o senhor faz memória a essa história, a esses acontecimentos, né? O que brota no coração? Muita gratidão a Deus, muita gratidão, muita felicidade pelo fato de Deus ter escolhido esse traste e a minha família, que não somos melhores que ninguém. Eu fico até emocionado de falar. Não temos nada melhor do que ninguém, mas não sei, Deus quis escolher assim. Foi bondade, né? E então, por isso, nos dias de hoje, quando a gente vê tantas pessoas afastadas da igreja, né? Tantas pessoas longe de Deus, a gente, por um lado, fica triste, porque por saber o quanto essas pessoas estão perdendo, né? Mas, por outro lado, a gente fica feliz porque muitos, como a minha família, retornaram para a igreja. E fica feliz também porque nós retornamos, né? E encontramos dentro da igreja uma fonte inesgotável de vida, né? Não sei se você tem essa impressão, Marcela, mas a igreja é um mosaico, Sim. né?
Quando você acha que você aprendeu muita coisa, parece que o Senhor te descortina um outro aspecto. Uma nova forma, né, de enxergar. Que você conhece um novo movimento, uma nova pessoa, um novo pregador, ou uma outra manifestação da fé dentro da igreja. E isso nos faz muito feliz, muito feliz. Então, por isso que hoje eu vivo assim, a fé é algo que para mim é muito caro, né? Porque só quem viveu longe dela até os 18 anos de idade sabe o que é viver sem fé. Então, eu posso dizer que até os 18 anos era uma pessoa. Dos 18, 20 anos, né, que foi o momento da conversão, para frente, uma outra pessoa, totalmente diferente. E é meio assim, não dá para explicar, né? Assim, você pode falar o que aconteceu, mas o que aconteceu, o que Deus fez aqui dentro, só Ele sabe. Várias vezes o Dr. Marcelo, ele foi trazendo isso, por isso eu quero falar com você que nos acompanha. A te provocar a entrar e viver cada dia mais essa experiência de fé. Existe um Deus que deseja nos encontrar, existe um Deus que deseja te encontrar. E Ele se utiliza das diferentes fases da nossa vida para se revelar a nós. Então, não perca tempo. Se deixe encontrar pelo Senhor que te procura. Voltando aqui, doutor, o senhor trouxe também aquela questão de que na faculdade de medicina o senhor fez a experiência com Deus. Hoje o senhor é médico, hoje o senhor vive, né, uma fé diária, abraçou essa fé em Cristo, esse segmento. O senhor se alimenta ali diariamente da palavra, o senhor se alimenta dessa fé em Deus. Mas o senhor consegue se utilizar da medicina ali no consultório para, de alguma forma também, nós conhecemos todo o processo ético, mas de levar essa fé aos pacientes que o senhor atende? Sim, mas tem que ter discernimento. No sentido assim, nem todos têm a fé católica, alguns são cristãos, outros são não cristãos. Mas eu acho que isso, no fundo, não faz muita diferença, porque o mais importante é a pessoa percebe que você é diferente, no sentido de que você reage diferente. A forma como atende, né? Como escuta. Isso aí que você falou, a forma como escuta. Você sabe, bom, você é da área de saúde, eu sei, então você entende isso, mas eu acho que 80% de um atendimento na área de saúde é escuta. É escuta. Então, escutar, não só ouvir, né? Escutar, né? Então, muitas vezes a pessoa me fala algo que eu já sei o que ela está querendo me dizer. Assim, no sentido, doutor, está doendo aqui, por exemplo. Está doendo, sei lá, eu estou me sentindo angustiado, com uma dor no peito. Uma dor no peito. Eu falei, você está sentindo sozinho, né? Sabe, insights assim, que, claro, você tem o feeling médico também, né? Que você... Tem ali a ciência, né? Mas... Sim, claro, mas é bom porque a gente consegue casar as duas coisas. A gente utiliza o conhecimento médico e mais os dons do Espírito Santo, né? Eu não sei, Deus me deu essa graça, assim, de quando eu estou atendendo, muitas vezes eu olho para a pessoa, eu percebo como é que ela está por dentro, assim, sabe? Eu não sei te explicar o que é isso, mas... então, isso ajuda, inclusive, a conduzir a consulta, né? Então, você está com dor no peito, tá? Mas você se alimenta corretamente, você pratica atividade física, você tem uma vida saudável, né? Nesse sentido, né? Tem alguma experiência que o senhor gostaria de partilhar de que num atendimento ali, acredito que devem ter muitas, uma ou mais até, onde foi perceptível a ação de Deus?
Deus estava aqui, o caso se conduziria para isso, mas a intervenção de Deus levou a um outro fim. Olha, onde eu vejo mais isso, não é nem nas consultas, é nos pacientes mais graves, aqueles pacientes de UTI mesmo. Sim. No sentido que, às vezes, a pessoa está muito grave na UTI, você olhando para ela, assim, do ponto de vista humano, você fala assim, vai morrer. E aquela pessoa sobrevive. E você não tem como explicar por que de um lado, pessoas que estão muito graves, você faz tudo o que está a seu alcance e aquelas pessoas sobrevivem. E, por outro lado, pessoas que às vezes não estão tão graves, que você não esperaria que ela piorasse, ela piora e às vezes falece. Eu ia justamente perguntar isso para o senhor, se eu já tinha se deparado com algum diagnóstico que te surpreendeu. Olha, eu tive um caso de que uma pessoa estava com uma doença, com uma tuberculose espalhada pelo corpo. E a gente sabia que era tuberculose, tinha o exame lá que provava que era tuberculose. A gente tratou aquela pessoa para tuberculose e ela não melhorou. E assim, depois eu fiquei sabendo que aquela pessoa tinha falecido. Não sei se foi de tuberculose ou não, mas coisas que você não explica, ou às vezes doenças que você pensa assim, bom, tá relativamente tranquilo, né? Tá aqui, né? Aqui na área da infecto, você diz assim, eu tenho o bicho na mão, né? Entre aspas, o agente etiológico, né? Mas vou tratar para isso. E aí você trata e a pessoa começa a ter um outro negócio que não dá para explicar, né? Existem também pessoas que vêm agradecer, muitas vezes, doutor, obrigado por aquela palavra, obrigado por o senhor ter me dado aquela palavra naquele... Porque, né, 80% é escuta. E a gente acha que um olhar atento não faz diferença. Um olhar, não estou falando nem de palavra. Sim. Olhar atento faz diferença. Uma palavra que seja, olha, aguenta firme, como dizia o padre Jonas, né? Aguenta firme, minha filha, meu filho, né? Não fala assim, meu filho, minha filha, mas aguenta firme, vai melhorar, acredita em mim, você vai melhorar. Só isso. A pessoa depois vem agradecer, obrigado, doutor, por aquelas palavras, eu estava num momento difícil, o senhor me ajudou muito, né? E às vezes tem casos que a gente percebe que não é doença física, é falta de amor, falta de carinho, falta de alguém que o ame, sabe? Eu já receitei várias vezes, coloquei aqui, ó, botava no meu receituário, procura lá a casa de missão da Canção Nova em São Paulo, botava o endereço, tem uma missa legal na segunda-feira, tem outra na quarta, vai lá que você vai gostar. Para pessoas que já são católicas, né? Sim. Que já conhece a fé, já conheço, né? a fé dela. E as pessoas, várias vezes. E eu acho que é assim, né? Cada um fazendo digamos assim, dando a mão para o irmão, naquilo que é do seu dia a dia, da sua competência, do seu trabalho, né? Fazendo o que já faria normalmente. Eu acho que é isso que faz a diferença para a construção do reino de Deus. O senhor já foi aí entrando neste assunto, mas como é
de forma mais concreta ainda, ver a fé e a medicina andando juntas? Então, esse é um assunto espinhoso, né? No sentido que eu, como tive essa conversão e, né, já era médico, eu fui procurar me informar sobre as bases do conhecimento da humanidade, como que foi a evolução, né, do conhecimento da humanidade até os dias de hoje, para tentar entender um pouco por que hoje as coisas são do jeito que são, né? Então, eu acho que isso que você falou tem muito a ver também com o conhecimento desse processo, né? Porque existem muitas informações a respeito disso que não são verdadeiras, né? Dizer que a igreja, por exemplo, é contra a ciência. Não é verdadeiro isso, não é verdade. No início, as grandes faculdades, elas começaram dentro da própria igreja, dentro né? da igreja. Os primeiros hospitais foi a igreja hospitais cristãos, né? As santas casas, sim, são iniciativas da igreja, né? As grandes universidades começaram com a igreja. Então, não é verdade isso, né? E, bom, tanto é que Jesus, ele sempre quis a verdade, procurai, eu sou a verdade, né? Então, a nossa igreja, ela quer a verdade. E por que a igreja seria contra o conhecimento científico, se a ciência procura também a verdade? É incompatível, não é verdade isso. Então, mas assim, de uma maneira geral, a mídia, os livros, eles contam uma história meio enviesada. Então, a gente tem que procurar se informar, primeira coisa. Eu não quero que as pessoas acreditem no que eu estou falando. Vá ler, vá estudar, você que é católico, que é cristão, procure uma fonte segura, de uma literatura segura, vá lá, estude, pergunte, faça cursos. Eu acho muito importante para qualquer profissional, independente sim, de ser da saúde, para você não engolir coisas que você ouve assim nas mídias, né? Muitas delas não são verdadeiras. E é muito real esse processo do conhecimento desde o início, porque a nossa fé, ela vai sendo alimentada a partir disso, né? Eu gosto de uma das cartas de São Paulo, onde ele coloca justamente isso, que a fé, ela cresce a partir da pregação da palavra e do testemunho, né? Então, não adianta a gente ficar buscando só ali na oração. Claro, a fé é um dom, né? É uma virtude que Deus nos dá, uma virtude teologal, mas para que ela cresça, para que ela seja alimentada, eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso, de alguma forma, buscar essa leitura da palavra, me alimentar daquilo que Deus me oferece, para que ela possa crescer. Mas ali no consultório, no dia a dia, como é que o senhor percebe essa experiência da medicina com a fé? Vou dizer de forma concreta aqui para ajudá-lo a responder essa pergunta. Tem um livro de um neurocientista brasileiro chamado A Religião do Cérebro. E ele traz vários casos de que, comprovado cientificamente, de que a recuperação de um paciente ali em coma, o senhor que vive muito nessas realidades de UTI, um paciente que ele tem uma fé, né? Ele tem uma chance maior de recuperação, ele se mostra mais sim, ali no processo de recuperação. O senhor consegue ver isso nos tratamentos, nas condutas? Consigo, é verdade. As pessoas que que creem, né, que acreditam, que é até difícil falar, né? Mas assim, as pessoas que sabem que Deus está ali, que Deus está com elas. Pode ser que ela não saiba o nome do Deus. Como Deus desconhecido, né, ali de São Paulo. Pode ser que ela não saiba até que é Deus. Às vezes acontece isso. Mas você percebe, aquela pessoa que é uma pessoa para frente,
é uma pessoa que crê, é uma pessoa que sabe que ela não está sozinha. É diferente, é diferente. Ao contrário, também é verdade. Aquela pessoa que não crê, que acha que age de uma maneira desesperada, né? Ou seja, ela tem o desespero no sentido de que ela acha que não tem ninguém que cuida dela, né? Então ela age de uma maneira desesperada, desesperançosa, sem fé. Ela acha que é só ela no mundo, não tem ninguém que cuida dela. Isso é muito duro para a realidade de uma pessoa que está doente. Quer dizer, para todo mundo mas assim, quando você está doente, você está fragilizado, você está carente, aí é que você precisa mais, né, de Deus. Teve alguma experiência de algum paciente assim que marcou o senhor nesse processo de desespero, que o senhor pôde ajudar? Olha, tem algumas pessoas que eu percebi esse desespero e muitas vezes a pessoa não se deixa ser ajudada, no sentido assim, ela não crê, ela não quer crer. É gozado isso, não é? Na minha cabeça não entra isso, mas do tipo, uma vez, vou contar concretamente. Sim, assim. Isso. Eu tinha uma pessoa que estava internada, convivia com HIV, não fazia o tratamento direito, e ela adoeceu, precisou internar. E era uma pessoa bem do mundo, assim, era uma pessoa que tinha muita mágoa no coração, eu posso dizer até raiva. E aí era usuária de drogas. E aí eu fui falar de Deus para ela. Eu falei, e ela vivia internando e tendo alta, internando, tendo alta, internando, tendo alta. Chegou uma hora que eu fui falar de Deus para ela. Mas ele reagiu com raiva. Com raiva. Tipo assim, ele não falou assim, né? Mas ele quis dizer para mim assim, que Deus é esse seu que me deixa aqui nessa situação? Você sabe quando a pessoa está afastada, não adianta você querer falar para ela, ela não quer. Eu achava que essas coisas não existiam, mas existem. Tem gente que não quer Deus, por mais que você ofereça, Claro, a maioria quer, graças a Deus. A gente percebe que a grande maioria, você fala uma palavra e a pessoa responde bem, a pessoa... não, doutor, eu acho que o senhor está certo, eu vou procurar a minha igreja depois que eu sair daqui, eu vou continuar a minha caminhada de fé, né? Mas essa pessoa foi uma única, e me chamou muita atenção, né? No sentido de que é aquela coisa, Deus não vai forçar uma coisa que você não quer. E esse é o grande mistério, né, do amor de Deus, porque a fé vai ser sempre uma proposta. Exatamente. E nunca uma imposição, né? O amor, a grandiosidade do amor de Deus é esse amor que nos deixa livres, inclusive para não acreditar. Exatamente. Mas, é um mistério isso, né? É um mistério. Mas se a gente para olhar e para refletir, até essa liberdade que Deus nos dá para não acreditar nos conduz a Ele, né? Nos conduz a Ele. É lindo isso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, 2 mensagens. Primeiro, eu queria que o senhor falasse diretamente com aqueles que são profissionais de saúde, católicos, cristãos, né? O que o senhor diria para eles hoje? Meu irmão, você que é cristão, católico ou não católico, ou você também que não é cristão, você que muitas vezes se diz agnóstico, e não estou falando só para médico, não. Estou falando para todo mundo da área de saúde, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, qualquer um que trabalha na área de saúde. Eu digo isso porque é o mesmo ambiente, é a mesma vivência, né?
acredite que você não está sozinho nesse mundo, que existe um Deus que te ama imensamente, que te quer com Ele, com um amor ciumento, entre aspas, o bom ciúme, de querer você para Ele. Só basta que nós abramos o coração e deixemos as oportunidades que Deus nos dá para refletir no dia a dia, de pessoas que a gente cuida, de coisas, de fatos que aconteceram na vida profissional ou na vida privada. Deus está falando com você todos os dias, meu irmão. Então, comece a conectar as suas antenas. Eu sei que não é um treinamento também, né, Marcela? Mas creia nisso. Deus não nos abandona, não nos deixa sós. Nunca, nunca. E naqueles momentos em que você estiver, por acaso, desesperado, procure a sua igreja, procure o seu templo, procure o seu padre, procure o seu pastor e volte para Deus. Não tem motivo. Aqueles que receberam a graça de nosso Senhor não têm motivos para desesperar. Uma mensagem para aqueles que podem estar nesta hora no hospital, nos assistindo. Sim, meu irmão, você que está internado, eu sei que muitas vezes você se sente só, você muitas vezes não recebe visita de familiares frequentemente, isso pode acontecer. Você que acha que você não tem cura, que o seu problema não tem cura, você que perdeu a esperança, não faça isso, porque para Deus nada é impossível. A sua doença, ela pode ser a doença em que a ciência humana não tenha cura, mas peça para Deus, peça com fé, fala para Ele: Senhor, eu não sei rezar, eu estou aqui desse jeito que eu estou falando com o Senhor aqui, de uma maneira simples. Eu gostaria que o Senhor me curasse, eu gostaria que o Senhor me desse a cura desse problema que eu tenho. Fala comigo, o que eu tenho que fazer? Peça para Deus, Ele vai falar com você. Da mesma maneira, ligue as suas antenas, fique atento às coisas que acontecem na sua vida. Às vezes a resposta de Deus vem através da palavra de um irmão, às vezes vem através da letra de uma música, às vezes vem através de uma coisa que você lê na palavra de Deus, às vezes você ouve uma coisa na TV ou que a ficha cai. Só peça a graça do Espírito Santo de Deus que sopre sobre você e que te dê esse derramamento do Espírito Santo. A gente pode, gente, até perder a vida, mas a gente não pode perder a fé. É isso aí, Dr. Marcelo. Queria agradecer a presença do Senhor, a história partilhada, né? Porque esse é o testemunho que também alimenta a nossa fé. Eu queria encerrar o programa de hoje agradecendo também a sua presença, você que ficou aqui comigo, conosco, nos acompanhando neste programa, nesta temporada Profissionais de Saúde. Mas eu quero terminar pedindo a Deus para nós a graça do dom da fé.